Vamos falar hoje do Por Dentro da Alcateia sobre a estratégia de marketing mais mentirosa do digital. Eu já sei que vem muita polêmica por aí, mas eu quero te explicar por que que eu particularmente não gosto de fazer a bendita da caixinha de pergunta. E eu tô nesse momento que estou gravando esse vídeo, tive a brilhante ideia, né? Coloquei até aqui, contém ironia, de me comprometer, né? Nos próximos 30 dias, abrir 30 dias de caixinha de pergunta consecutiva e ver o que, que vai acontecer no meu perfil do Instagram. Bom, por que, que eu tô falando para você que a estratégia mais mentirosa do digital hoje é a caixinha de pergunta? Antes eu abriria caixinha de pergunta uma vez, duas vezes na semana e olha lá, a caixinha lotava e eu respondia todo mundo e tá tudo certo. E eu falei, bom, vamos provar que essa parada tem valor ou não. Eu vou contar um pouquinho dessa experiência para você e nos próximos episódios aí depois da Alcateia eu vou te contar o resultado também. Então, o primeiro motivo é você provavelmente não vai ter resultado. Então, por mais que eu te responda no maior nível de detalhe uma pergunta que você deixar lá na minha caixinha de perguntas do meu perfil do Instagram, você não vai ter resultado. É impossível você ter resultado com uma resposta de caixinha de perguntas. Você pode ter uma mini transformação, mas resultado palpável, muito improvável que você consiga ter resultado. Então, eu preciso normalmente, quando alguém me faz alguma pergunta, o que eu gostaria mesmo é de ter 15 minutos com aquela pessoa para explicar o problema que ela está passando, direcionar algumas soluções e falar, ó, esse caminho aqui é o caminho mais rápido para você conseguir fazer isso. Essa é a minha vontade, mas eu não tenho essa realidade hoje nas redes sociais. Hoje eu tô com 38, 39 mil seguidores. Imagina se eu conseguisse, se eu pudesse fazer isso com todo mundo, eu não teria tempo para nada. Então, para que eu possa te dar um diagnóstico hoje, eu acredito que eu pelo menos tenho que entender do seu negócio. Então isso demoraria no mínimo 15 minutos. Então eu preciso saber quem é você, o que você faz, em qual momento do seu negócio que você está, se está faturando ou não, porque existem estratégias diferentes para períodos diferentes. Quando eu tinha lá, faturava 5 mil por mês, era uma estratégia. Hoje eu faturo 25, 30k por mês. É outra estratégia que eu utilizo, é outro posicionamento, é outra comunicação. Se você tem autoridade, é uma estratégia. Se você ainda não tem, tem que construir isso, é outra estratégia de negócio. Então muita gente vai lá me modelar, vou copiar o que o Vini está fazendo, mas não consegue fazer o quê? Apenas perder performance, porque às vezes eu estou validando uma estratégia que eu já bati minha meta do mês, igual eu estou fazendo agora, e você vai falar assim, bom, vou fazer igualzinho, que vai dar certo também, vou chegar no mesmo resultado, e na maioria das vezes não vai dar. Então, primeiro, se eu não vou conseguir gerar resultado tangível para você, apenas respondendo uma caixinha de pergunta. E o segundo, eu acho que é a estratégia mais mentirosa do digital. Eu separo a caixinha de pergunta em dois tipos de pessoa. A primeira, quem pergunta, né? Então, eu já fiz isso também, né? Até coloquei aqui quem nunca fez, confesso que eu já fiz. Eu já me perguntei, me respondi minha caixinha de pergunta, todo mundo faz isso, é normal. É uma maneira de gerar valor. Tá certo a estratégia para você que está começando aí, para você que não tem nada de pergunta, é importante você responder essas caixinhas de pergunta. Então, é importante. Então, de qualquer maneira, acaba sendo uma mentira. Você está se perguntando e respondendo, por mais que tenha um trabalho de pesquisa ali por trás, mas é uma estratégia mentirosa, ninguém está te perguntando. E a segunda é quem já recebe muita pergunta. E quem recebe muita pergunta, entenda isso que eu vou te falar aqui. Eu não vou responder uma pergunta na minha caixinha de perguntas e grandes players do mercado não vão também te responder uma pergunta que você fez na sua caixinha de pergunta se não for de interesse dele te vender alguma coisa. Tem uma pergunta lá que é esdrúxula, que não serve para nada, que eu não vejo valor na pergunta, e tem uma pergunta aqui que, pô, se eu responder essa pergunta, eu consigo encaixar um pitch de uma mentoria, de um serviço, de um infoproduto. Então, sinceramente, dificilmente alguém que é um grande player vai, quando que tem muita caixinha de pergunta, vai te responder a pergunta para te ajudar. Ele vai te responder perguntas relevantes, que são pertinentes ao negócio dele, que vai fazer com que ele, no mínimo, venda muito mais. É isso que ele vai fazer através do perfil do Instagram dele. Então, quem recebe muita pergunta, ele vai responder para pessoas que ele acha que tem potencial de compra. Ele não vai desperdiçar esforço para não vender. Afinal, a gente está aqui para vender. Então, o resumo desse processo é possível você manipular 100% das perguntas. Ou você vai responder só o que você quer, ou você vai se perguntar e se responder. E aí, é por isso que eu falo que é uma estratégia, entre aspas, aí até mentirosa, porque qual que é a autenticidade desse processo, né? Então, o que a maioria da galera vai te falar? Pô, faça a sua caixinha, pergunte para você mesmo, responda para você mesmo, gere muito valor. Um outro fato também é que eu prefiro utilizar estratégias que não usem a caixinha de pergunta, mas que eu consiga utilizar você vir para o meu direct.
Por quê? Porque quando você vem pro meu direct, você vai me contar sobre o seu negócio. Você vai ter oportunidade de eu te ajudar no seu negócio. E quando eu te ajudo, eu gero valor, eu tenho mais probabilidade de compra. Então, em vez de colocar lá, como romper a barreira dos R$ 5.000 numa caixinha de pergunta, que é uma pergunta que, por exemplo, eu responderia lá no meu Stories. Você me fala assim, Vini, eu falo assim, olha, coloque aqui embaixo qual que é a sua maior dificuldade hoje no digital. Você vai lá e me pergunta exatamente isso. Como romper os 5.000 de faturamento no digital. Eu vou te fazer primeiro uma pergunta. Me conta sobre o seu negócio. Vou entender o seu negócio, vou te dar uma resposta personalizada e falar, cara, se você precisar dessa ajuda, você pode comprar um infoproduto, você pode vir para minha mentoria Alcateia, você pode vir para uma consultoria individual, que eu vi que você é um cara que gosta de algo mais individual, mais personalizado. Eu tenho a oportunidade de personalizar uma oferta para você. Então, sempre é um fato que funciona, né? Mas, por exemplo, eu prefiro responder sempre DM ao invés de caixinha de pergunta. Além do que o algoritmo entende que isso é um processo que vai gerar mais engajamento, tornar meu stories relevante, faz o quê? Gera um pico de engajamento nas minhas redes sociais. Então, no fim dos 30 dias, eu tô no terceiro, quarto dia, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, depois eu volto para te contar aqui, por dentro da Alcateia, o que aconteceu. Então, onde que eu faço isso? Eu troco caixinhas de perguntas, tá? Que aumenta meu engajamento até 5 vezes. Bom, você tem 1.000 visualizações no Stories? Cara, eu tenho certeza que pelo menos 3.000 vai pegar se você fizer isso da maneira bem feita, do jeito que eu ensino lá no Stories que vem, aplicando a estratégia 111. Exemplo aqui, ó. A estratégia um dos alunos meu lá do Stories que vende, Vini, visualizações do meu Stories triplicou, 3 vezes mais. Você tem 100, cara, você vai chegar nos 300 tranquilamente. Você tem 50, você vai chegar nos 150. Você tem uma média de 1.000, com certeza você bate 3.000 aplicando 111. Por quê? Porque é um Stories específico, com CTA específico para ajudar a galera do outro lado. Então, essa estratégia está disponível dentro do Stories que vendem. Tá aqui o link na descrição também, tem lá no link do meu perfil do Instagram, não vou ficar fazendo muito propaganda. E essa é a maneira que eu acho mais simples. Você postar um stories que a pessoa, em vez de responder a sua bendita caixinha, deixa ela vir pro DM para que você consiga gerar valor, colocar um pitch de um infoproduto, colocar um pitch de mentoria. Afinal, eu quero vender, você quer vender, todos queremos vender. Beleza? Se você gostou desse Por Dentro da Alcateia, esse episódio número 2 aqui, vou tentar fazer pelo menos um por semana nos próximos anos aí, nos próximos anos, né? Vou fazer 54, esse é meu compromisso com você, meu acordo com você. Vai lá no meu direct do Instagram, digita PDA02. Eu quero saber sua opinião sobre esse episódio, se eu conseguir gerar valor. E eu vou te responder e também, quem sabe, eu posso te ajudar dentro de alguns dos meus programas de acompanhamento, de mentoria, ou te ajudar sem nada, né? Vai que é uma coisa muito simples que eu consiga resolver em menos de 1 minuto, que eu consiga te mandar um áudio de 1 minuto e resolver seu problema. A maioria das coisas eu preciso de mais tempo para resolver, para entender o seu momento do seu negócio, e é por isso que eu falo, utilize o DM ao invés da caixinha de pergunta, porque no final das contas ela é uma estratégia que pode ser 100% manipulada. Ou você está perguntando e respondendo, ou você vai responder realmente o que só você tem interesse de ter acesso ali. Te vejo no próximo Por Dentro da Alcateia. Se você gostou desse episódio, comenta aqui qual foi o insight mais importante que você teve, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal para receber o vídeo na semana que vem. Até a próxima Por Dentro da Alcateia.